Vamos continuar os marabalismos e as distorções em fala de pais da igreja com Lucas Banzoli, Thiago Dutra, Nicolas e Primícia 1. O João Oliveira já foi embora, né? João Oliveira. Olha só, cara. Eles falam que Santo Agostinho negou a Imaculada Conceição. Não sei, então, Constantino, Santo Agostinho, ele é protestante. Uma hora ele enaltece, nem se deve tocar em pecado na mãe do verbo. E outra hora, nos seus escritos, ele fala que Maria é pecadora. O único santo é Jesus Cristo. Então, Santo Agostinho é contraditório, visão protestante. Né? Vamos ver se é isso mesmo. Falando um negócio desse. Eu quero saber. Mas calma, ele também fala outras coisas bem interessantes. Cidade de Deus, livro 20. Livro 20, capítulo 6. Ele diz que todos, sem exceção alguma, em absoluto, estavam mortos no pecado, seja ele original ou voluntário, sendo vivificados. Olha só, o que esse herege está citando, Santo Agostinho está negando, momento nenhum, Santo Agostinho está atribuindo aquela que concebeu o verbo. Santo Agostinho está falando do pecado do gênero humano. Maria, ela é uma exceção. Foi preservada por Deus, porque Lucas 1,37, porque nada para Deus é impossível. Como ela disse, como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Para Deus, nada é impossível. Então, se Deus fez a esposa de João Batista, ou a mãe de João Batista, a esposa do sacerdote ali, tal, etc., Zacarias, que é estéril, nasce João Batista, então Deus ele tem poder para operar milagres e prodígios e maravilhas. Ele não tem poder para preservar simplesmente uma mulher santa para vir seu filho? João 14. Porque para Deus nada é impossível. Mas para os protestantes é impossível. Uma semelhança. Pela única pessoa que viveu, isto é, que não cometeu pecado algum. Ué, quer dizer então... Certo, mas esse que não cometeu pecado algum, nenhum, que é santo, que é imaculado, passou por onde, seu herege? Pelo ventre de uma mulher. Esse ventre tem que ser intacto. Esse ventre tem que ser santo, como diz Ezequiel 44, 1 e 2. Esse pórtico ficou fechado. Esse pórtico ficou selado, intacto. Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele entrou sem violar e saiu sem violar. Continuou intacto, continuou preservado. Mas vamos lá. Defende a Imaculada Conceição dizendo que todos, sem exceção, tinham pecado. Ele fala coisas ainda piores. Por exemplo, no Tratado 41 do Evangelho de João, ele diz que Cristo é o único livre do pecado. Certo? Ele fala na sua epístola 202a ao Catato que toda alma, exceto a alma do mediador, herda o pecado original em Adão. E ele cita Jó 14,4 na Septuaginta, porque não existe ninguém limpo da mácula, mesmo que tenha vivido apenas um dia de vida na terra. No sermão 198, sermão 198A, se não me engano, o A eu não tenho certeza, mas Você tem certeza que você está falando, herege? Olha só, ele vai citar várias coisas de Santo Agostinho aqui,
Eu também vou citar também sermões de Santo Agostinho, totalmente oposto desses falsificador patrístico, falsificador da tradição, falsificador da fala de paz da igreja. Olha só, por exemplo, vamos ver aqui como esses caras eles são mentirosos. Eu não sei como tem pessoa que acredita nesses caras, cara. Ó, vamos aqui, vamos simples por entender isso, cara. E aí fica desafiando católicos. Ah, mas eu quero que um católico entre, meu irmão. Um vai fazer uma pergunta, vai virar aquela salada. Aqui, ó. Santo Agostinho, sermão 72a, 3.7/8. Ó. Estando ele ainda a falar ao povo, eis que sua mãe e os seus irmãos se achavam fora. Desejando falar-lhe, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e desejam falar-te. Ele, porém, respondeu aos que falavam, quem é minha mãe? Quem são mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, ó, e diz, eis a minha mãe, eis meus irmãos, ó, e estendendo as mãos para os discípulos. Os adelfos são os filhos do seio da Madre Igreja, os adelfos, irmãos de Jesus, servos, discípulos. E uma pergunta, quem mais obedeceu? A Virgem Maria. Faça-me em segunda para Lucas 1,38. O Fiat. Aqui, ó. Sermão 172. Eis minha mãe e meus irmãos, porque todos aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã, minha mãe, ó. É muita coisa, ó. Mas só para a gente entender o quê? Vamos pegar outra aqui. Aqui, ó. Santo Agostinho exalta Maria principalmente como a mãe de Deus, figura da igreja, ó, destacando sua fé e obediência. Ele enfatiza que Maria foi mais bem-aventurada por ser discípula de Cristo. Olha só, cara. Então, Santo Agostinho é contraditório a visão desses caras. Olha só. Enfatizando que Maria foi mais bem-aventurada por ser discípula de Cristo ou ouvir e praticar a palavra do que apenas por ser sua mãe biológica. Maria concebeu Cristo na mente pela fé antes de concebê-lo no seio. Santo Agostinho. Principais termos dos sermões de Santo Agostinho sobre Maria. Esse herege está citando são adulterações. Sim, os pais são unânimes. Mãe de Deus e a fé. Santo Agostinho defende a virgindade perpétua e sua função crucial na encarnação. Em sermões como o 215, ele destaca que ela concebeu ou anunciar um anjo com fé, tornando-se serva do Senhor, discípula antes que Maria. Discípula antes que Maria. Agostinho argumenta que Maria é, acima de tudo, membro da igreja e que sua fidelidade vem de ter feito a vontade do Pai. Não apenas carregar Jesus, ó. O que é a vontade? O sim, o fiat, faça em mim segundo a tua palavra, e o anjo foi embora. Maria é a igreja. Para Santo Agostinho, representa a igreja. Virgem Maria é a mãe, ó, que gera um novo membro para Cristo. Olha só, a visão de Santo Agostinho a respeito da Virgem Maria. Compara Maria com a mãe da igreja. Representante da igreja, representa a igreja. Maria representa a igreja, porque a igreja é virgem, porque a igreja é santa, Senhor, que sempre queria feito Maria, a mesma coisa. O mesmo modelo salvífico, certo? Acolhimento da palavra, fé e virgindade, ó, sermões, tal, etc. 225,78 e os sermões 380, anunciação são fortes e importantes sobre a sua visão. Cara,
Vamos ver aqui, ó. Santo Agostinho contra Juliano. Santo Agostinho não negou a virgindade perpétua de Maria em sua obra contra Juliano. Pelo contrário, Agostinho defendeu a pureza singular de que Maria sua virgindade, argumentando que ela foi consagrada a Deus antes da concepção de Cristo, sendo considerada imaculada e sempre virgem para recolher e receber o Filho de Deus. Voltando aqui, né? Ó. Defesa de Maria contra Juliano. Contra Juliano, Agostinho argumenta que Maria foi preservada do pecado devido à graça de Deus, destacando sua santidade. Ó. Os caras não entendem o que é isso. Preservar por antecipação. Por exemplo, aqui ó, quando vem o coronavírus, como se preserva, fica imune do coronavírus? A vacina. O que foi a vacina? Vamos citar esse termo, tem que desenhar, soletrar. Cristo foi o antídoto da Virgem Maria. Preservar, porque a Bíblia diz, Apocalipse, Bíblia, a Escritura diz que, olha só, Apocalipse 12, aqui vem base bíblica, como Maria foi preservada. Olha só, 12, 14. A mulher fugiu para mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Olha só. Apocalipse 2,4. Varreu com sua cauda 1/3 parte da estrela do céu e atirou a terra, esse dragão deteve diante da mulher. Ó. Se ela tivesse o pecado original, como esses hereges falam, Satanás teria tocado na Virgem Maria. Por que Satanás ele odeia a Virgem Maria? Porque ela é sem mancha. Porque ela foi preservada por Deus, por antecipação. Porque foi dado a asa para a mulher fugir longe do alcance da cabeça do dragão, ou do dragão, da serpente, que você preferir, ou Satanás. Olha só. E deteve-se diante da mulher. O que Satanás pode fazer? Ó, usar a boca desses caras. Apocalipse 2,15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazer submergir. Só sabe vomitar esgoto. Pega a fala de paz da igreja e vai distorcendo como esses hereges aí. Só isso que ele consegue fazer. Porque a mulher foi dado 2 asas. Longe da cabeça do demônio. Simples entender isso. E Santo Agostinho, olha só. Santo Agostinho diz: se deve tocar em pecado na mãe de Deus. Aqui, ó. Sim, ó, Santo Agostinho de Hipona afirmou: nem deve se tocar na palavra pecado em tratando de Maria. E isto por respeito àquele de quem merece ser mãe, que a preservou de todo o pecado, por sua graça. Essa é a declaração presente no livro contra Juliano, 325. DC, exaltando a crença na pureza singular da Virgem Maria. Isso aqui você não apresenta para os seus leitores. Isso aqui você não apresenta para os seus seguidores. Os fanáticos aí que estão no seu canalzinho, te curtindo, te compartilhando, te deixando mais rico, te deixando mais com status, com fama. Esses aí são historiadores, são os apologetas, doutores que vocês têm.
Fundamento, Santo Agostinho argumentava que por honra ao Senhor, Maria não poderia estar sujeita ao pecado. Ó, por honra ao Senhor, não poderia estar sujeita ao pecado. O que está dizendo? Que Santo Agostinho de Hipona. Pois foi preparada para ser a mãe de Deus, ó. Exceção, ó. Santo Agostinho via Maria como a única exceção, ó, entre a humanidade no que tange a cometer pecado, devido à graça especial que recebeu. Ó, você pode citar aqui, Santo Agostinho tem pecado original, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, todos esses pais aí, ele vai falar, nós somos pecadores. Tem uma exceção, por preservação. Aquela que é a mãe do meu Senhor. Então, você pegar, ele vai defender. Se pegar Santo Agostinho, catar uma pessoa que conhece realmente os escritos, fala de pai da igreja, cara, não tem como. Ele vai dizer, ele é o único pontífice, né? E ele é o único que andou plenamente Agora você vai ver o vídeo dele e você vai ver que ele é mentiroso. em pecado nesse mundo, sem ter o menor contato com o contágio do pecado. Entendeu? Se ele é o único, como é que Maria entra nessa equação se ele é o único? Mas claro, o que interessa é da natureza e da graça, onde ele diz, devemos excetuar... Aqui ele está colocando o que ele acredita. O que ele entendeu dos escritos dos pais da igreja. Totalmente adulterado, amputado. Você viu que eu falando, Santo Agostinho disse falar, nem se deve pensar, e muito mais falar. Maria foi preservada. Não pelo mérito dela, pelo mérito do seu filho. Porque ele é Deus. Porque Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. No que se trata de pecado, pecado pessoal. Dom Estevão Bittencourt, na edição 505 de julho de 2004, de Pergunte e Responderemos, ele diz que Santo Agostinho não poderia chegar à noção de Imaculada Conceição, porque acreditava que o pecado se transmitia pela semente dos pais. Né? E, inclusive, ele assume que Agostinho, quando vai responder a Juliano de Eclano na sua obra incompleta, porque ele morreu antes de terminar, ele diz que ele respondeu a Juliano de Eclano de forma insuficiente a respeito de não entregar Maria ao diabo por conta da questão do nascimento. Mas, inclusive, Apocalipse 2,4, Satanás não conseguiu passar por essa virgem. Se Maria tem pecado, então por que Satanás deteve-se diante da mulher que estava com o verbo ali no ventre? Eu não entendo, cara. Vamos aqui responder isso aqui também, que é mentira, pô. É só. Dom Estevão Bittencourt, né? Olha só, vamos aqui, ó. Dom Estevão Bittencourt, em 1919 a 208. Renomado teólogo beneditino brasileiro, não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele defendeu a doutrina católica tradicional em suas publicações em aulas, ó. Fidelidade à igreja. Dom Estevão, então, ele é outro fervoroso defensor da igreja. Jamais ele vai falar e contradizer Santo Agostinho, cara. Dom Estevão Bittencourt era conhecido por sua fidelidade perene ao Evangelho, tal como professa pela igreja, em sua defesa dos dogmas marianos. Defensor da doutrina, em sua renomada revistas, Pergunta e Resposta e outros materiais de formação, como a Escola Mater Ecclesiae, explica a virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto, como um dogma de fé.
Não tem como, cara. Eu quero ver quem entra na live aí tem paciência de escutar esses caras. Eu não tenho. Eu já tinha mandado para aquele lugar, pô. Ó, essa afirmação incorreta, Dom Estevão Butrericu, em sintonia com a teologia católica, sempre apresentou Santo Agostinho como um dos maiores defensores da virgindade perpétua de Maria. Ó. Olha só, Dom Estevão frequentemente citava a famosa frase de Santo Agostinho sobre Maria. Virgem concebeu, virgem deu à luz, virgem permaneceu. Vigor, concepção, vigor perperti, vigor permanecite. Olha só, o que Santo Agostinho e Dom Estevão defendiam, o voto virginal. Então, o que ele está apresentando aí é totalmente adulteração. É totalmente amputação. Que Santo Estevão Butrericu citava falas de Santo Agostinho, como estamos vendo aqui, ó. Que eu voto, ó. Então, Estevão explica que, segundo o pensamento de Agostinho, que a pergunta de Maria ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço o homem, indicava um propósito ou voto de permanecer virgem, mesmo estando noiva. Sinal teológico para ambos. A virgindade perpétua não era apenas um fato biológico, mas um sinal da consagração total de Maria a Deus e a divindade de Jesus. Consenso patrístico. Dom Estevão reforça que Agostinho, junto a outros padres da igreja, como São Jerônimo e Santo Ambrósio, formava a base da tradição que refutava quem negasse esse dogma pácata, como diz o nosso amigo Fábio Pentecoste. Simples, pô, simples. Você vê como são mentirosos. Essa aqui é a continuação e a resposta. Um estudo simples para você entender. Para você não ficar escutando esses caras, vai pesquisar. Ah, mas Santo Agostinho negou realmente? Vamos pesquisar. Os sermões, vamos pesquisar. Os salmos, vamos pesquisar. Os sermões de Santo Agostinho, vamos pesquisar. Os livros de Santo Agostinho, vamos pesquisar. Com visão sempre da igreja. Certo? Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto. Mais um vídeo aí respondendo esses hereges. Glória a Deus, aleluia. Salve até o toque sobre a sua vida.